Olá, amigo internauta, estamos iniciando o episódio 2 do podcast No Mundo da Física. Toda terça-feira temos o podcast No Mundo da Física com o professor José Luiz Pérez. Zé Luiz, é prazer receber novamente aqui no podcast No Mundo da Física. Estamos aqui mais uma vez respondendo suas perguntas. O que você responder, a gente vai tentar responder. Hoje o assunto é sobre Lua, Sol, Terra e Via Láctea. É isso, Zé Luiz? Vamos lá. Zé Luiz, por que a Lua só mostra uma face para a Terra? É bom a gente falar de uma linguagem bastante simples para que as pessoas possam entender, né? Porque às vezes a gente quer falar difícil, aí as pessoas não conseguem entender. Bom, quando você olha para a Lua você vê só uma face? Por quê? A Lua também possui, às vezes as pessoas acham que não, mas a Lua se movimenta, ela possui movimento de rotação e movimento de translação, igual a Terra possui também. Você entendeu? Então, a Lua, o movimento de rotação da Lua é 28 dias, ou seja, o seu próprio eixo, tá? E o movimento de translação da Lua, ou seja, em órbita da Terra, também é 28 dias. Então, o movimento de rotação e translação são movimentos sincronizados. Então, você vê uma parte da Lua e não vê a outra parte, a outra face da Lua. Você vai ver sempre a mesma face. Aquelas crateras que você olha, você vê aquelas crateras, sempre vai ser a mesma. Não vai mudar nunca. Você entendeu? Então, as pessoas às vezes confundem, né? Fala assim, a gente consegue ver todas as faces da Lua, não consegue, só vê a face que você olha para lá e você analisa as crateras. Mas por quê? Porque o movimento de rotação e translação da Lua são sincronizados, tá? Quer dizer, o mesmo período de tempo, ou seja, 28 dias para rotação, 28 dias para translação. Por isso que você vê só uma face da Lua. Zé Luiz, qual foi a primeira missão tripulada na Lua? Esse é um assunto até polêmico, né? Muita gente fala que o homem não foi à Lua, que aquilo lá é montagem. Existe aí, olha, uns mitos, umas verdades, umas É, mentiras. Fala um pouquinho sobre é, esse é assunto. a teoria da conspiração, né? Que fala que a pessoa foi, que eles estava transmitindo ao vivo em 1969, foram para o estúdio e tentaram enganar a população mundial, né? Quando está assistindo pela TV, né? E que a bandeira, o vento soprava, né? E que a bandeira balançava, né? Então, mas na verdade, Alessandro, na verdade, é, é, a Lua é o satélite natural da Terra. Tá? Daqui na Lua, você vai gastar aproximadamente 3 dias. 3 a 4 dias no máximo, por exemplo, a de Numa 1900, velocidade de quanto, Zé Luiz? aproximadamente 40 mil quilômetros por segundo. Não deve passar disso. Então, gasta lá, são 384 mil quilômetros, né, da Terra. Na Lua, 384 mil quilômetros. Então, você vai gastar praticamente 3 a 4 dias o foguete, né, estará lá pousando na Lua. Mas, na verdade, eh, naquela época existia uma disputa, né, entre a antiga Rússia, a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, né, antigamente era a União Soviética. Então, a disputa é entre Estados Unidos e União Soviética. É, a primeira pessoa a andar pelo espaço foi Yuri Gagarin. Ele era um cosmonauta da União Soviética, você entendeu? Ele viajou no espaço, só que não desceu na Lua, tá? Então, ele ali, conforme a corrida espacial era muito forte entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas a União Soviética faltou parte técnica, faltou dinheiro, e eles não conseguiram. E os Estados Unidos aproveitou, né? Aproveitou, tinha dinheiro, tinha através da NASA, eles conseguiram fazer a parte técnica e conseguiram, dia 20 de julho de 1969, eles conseguiram mandar o Apollo 11, tá? O Apollo 11 pousou na Lua. Mas é engraçado que a Lua, ela possui um raio, um diâmetro, é o tamanho da Lua, um diâmetro de 1740 quilômetros. Então não é muito grande, você entendeu? E lá não tem vento. Por quê? A Lua não tem atmosfera. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso aí. A Terra possui atmosfera, a Lua não possui atmosfera. Então lá não tem vento, não tem como você respirar lá o ar.
E lá também o som também não se propaga, porque o som se propaga através do ar, o som, tá. Então, o homem desceu sim na Lua, tá. As pessoas tem muita gente que É, tem tem bastante bom, tem discussão. tem muita Diz que naquela época a câmera que filmou não teria condições de passar pela atmosfera da Lua e não teria filmado. Tem uma polêmica aí Então, na internet. é teoria da conspiração, tem. É, Mas como, por exemplo, tem muita gente até hoje, nós estamos no século XXI, fala que a Terra ela é plana, eu ia até te perguntar isso na hora que eu chegasse na parte da você Terra. entendeu? Então É fica uma di discussão aí ve- feroz aí entre pessoas que defendem que a Terra é plana. mas ó, você veja bem, eu penso o seguinte, quando a pessoa vai colocar a bandeira, que a bandeira não é que o vento balançou a bandeira, que tinha vento no estúdio, tinha ar con tinha o ventilador jogando vento no estúdio, não é nada disso, na minha opinião, tá, Tá. a gente leu muito, estudou muito, eh a própria gravidade, a gravidade da Lua, ele é um sexto da gravidade da Terra, quer dizer, é 1,6 metro por segundo ao quadrado, a gravidade da Lua, por isso que o o primeiro homem a pisar no solo lunar, você lembra quem foi? Não, não lembro. Neil Faltei, Armstrong, né. faltei nessa Você aula de. faltou. Então foi Neil Faltei. Armstrong, ele foi o primeiro homem, né, da pegadinha dele lá na Lua, foi o primeiro homem a colocar o pé na Lua, você entendeu? E na hora de ele colocar, ele deve ter balançado um pouquinho, devido à gravidade, deve ter balançado um pouquinho, parece que o vento bateu na Bateu na bandeira, você bandeira. entendeu? Mas, sem dúvida, o homem chegou à Lua sim, essa teoria da conspiração, tem muita gente que grava na internet falando que, a NASA enganou todo mundo, você entendeu? Mas do Sim, meu ponto sim. de vista, através de estudos, não, o homem realmente desceu à Lua sim, foi 20 de julho de 1969 com o Apollo 11. E por que nunca mais voltaram a pisar na Lua? Então teve algumas os Estados Unidos mandou ainda mais tripulantes, para a Lua, mas veja bem, outros países aí que mandaram sondas, né, mandaram sondas para a Lua, como a União Soviética, né, o próprio Estados Unidos mandou sonda. O que que seria a sonda para a pessoa que está assistindo saber É um equi também? é um Talvez a equipa pessoa não saiba é, aqui. é um equipamento em que, eh, ela é teleguiada pelo computador, você entendeu? Ela Hum, não tem tripulante, não tem ah, pessoas tudo bem. tripulando lá. Lá você vai pegar o quê? Amostra de rocha, amostra de terra, essas coisas, você Um entendeu? robô ali, É um é um robô, robô. é um robô. A sonda seria um robô. Tá. Ficou muito famoso na época, a Sputnik, né, da União Soviética, que esteve essa sonda teve na Lua. Então, é muita conversa, que tem pessoas, ô Alessandro, eu respeito a opinião de todo mundo, você entendeu? A gente vai para o debate, você mostra ta tuas ideias, o que você sabe, mas tem pessoas que são muito teimosas, você entendeu? São muito teimosas e falam assim: "Não, a Terra é plana, não adianta você debater com ela, você vai perder". Talvez ela tenha a prova concreta que não é, mas ela Não, quer criticar, ela quer defender a tese que exato, ele acha. exato, exato. Você pode perguntar até para o nosso senador, né, que ocupa um cargo público hoje, né, o nosso astronauta aqui do Brasil, né, já esqueci o nome dele, passou agora o nome dele, mas ele esteve na estação internacional, você entendeu? Quer dizer, você viu, a NASA já tirou foto, astronauta já tirou foto da Terra. A Terra é circular, ela é redonda, não é plana. Mas tem gente que debate, né? Então, na Lua, desceu sim, na Lua, sim. A, o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong, você entendeu? E ele ficou a bandeira, então não tem nada de vento lá, não. Na Lua não tem vento. Devido à falta de atmosfera, não tem vento. Então não tem como, de forma alguma, você entendeu? Ter ar lá, ter vento que balançou bandeira, nada disso, tá? Nada Você disso. falou na Terra, vamos entrar agora na parte da Terra. Quais são os movimentos da Terra? Às vezes as pessoas acham que só tem o movimento na Terra, o movimento de rotação e translação, né? O movimento de rotação seria do próprio eixo da Terra, né? No Uhum. próprio eixo da Terra você gasta o quê? 24 horas. A Terra gasta para dar uma volta no seu próprio eixo. Na, na, na translação, ele orbita o Sol na translação de 365 dias e 6 horas. É por isso que entra o ano bissexto, tá? De 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto, por quê? Porque é 365 dias que ele orbita
ao redor do Sol, mais 6 horas. 4 vezes 6, 24. Então é 4 anos. Acho que Deu para entender. deu para a população entender, né? Quem está assistindo a gente, deu para entender. Então, a translação da Terra é 365 dias e 6 horas. Por isso que tem, então, o ano bissexto. Em 4 anos tem o ano bissexto. Tá? Então, esses dois movimentos mais importantes que geralmente os professores de ciências, né, de própria física no ensino médio explica para os alunos. Mas nós temos vários movimentos da Terra. Tem o movimento de precessão, que é no eixo, também é no eixo excêntrico da Terra, mas dura 26 anos. 26 anos. Tem um movimento de natação, que demora aproximadamente aí 6.000 anos. Então, são movimentos que não existe assim, muito condições de professor falar para o aluno, porque não adianta ficar explicando para aquele, todos os movimentos da Terra é, é, para o aluno, você entendeu? Então, os movimentos mais principais, translação e rotação. Isso aí, qualquer aluno do ensino fundamental que viu ciências e o aluno de ensino médio que tem física, que pergunta para o professor, sem dúvida, vai explicar para ele que os dois movimentos principais da Terra é o movimento de rotação e o movimento de translação. Tá, você citou do senador, o senador é o Marcos Pontes. Marcos, é isso, Marcos Polo. É, muito bem. Marcos Polo, ele Marcos esteve na Pontes, né? estação internacional, não estou bem lembrado o ano que ele foi, tá, que o Brasil fez parte, né? Alguns países além dos Estados Unidos, a NASA também participa, hoje a Rússia, a antiga União Soviética, hoje a Rússia, né? A Índia, você entendeu? O Japão, tem alguns países, o Brasil também faz parte, o Brasil mandou, então, um astronauta para a estação internacional, e eu vi várias entrevistas do nosso astronauta, o Marcos, ele realmente falou que a Terra ela é tirada foto e viu de cima é redonda. E a estação também, ela gira, ela não fica paradinha lá no espaço, também ela orbita a Terra, Orbita a Terra. tá? É, os assuntos que sempre passa na mídia sobre meteoros, que vai colidir com a Terra, isso realmente procede? Ou é uma mídia que faz um movimento em cima disso, Zé Luiz? Não, procede sim, porque eh, você sabe que o nosso espaço observável é muito grande, tá? Por que eu falo observável? Porque é tão grande o universo que você tem parte que você não consegue enxergar, nem com telescópio, de forma alguma. Então, o universo observável tem bastante, né, asteroide, meteoros e assim por diante. Eh, há, há 66 milhões de anos atrás, nós tivemos aquele episódio dos dinossauros lá, que um asteroide bateu de frente com a Terra, você entendeu? Então, isso pode acontecer sim, mas hoje eh, naquele tempo lá era diferente de hoje, né? Hoje nós temos Hoje tem capacidade de. tecnologia, né? Nós temos a NASA já provou já que você consegue, através de um míssil, você consegue afastar direcionar ele para fora da Terra, para que ele passe direto e não pega e não se choque com a Terra, né? E que aí Quem seria uma. sempre observa isso é a NASA. Sim, a NASA, tem outros também órgãos de outros países aí que também acompanham. Vamos falar um pouquinho do Sol, né? Fala um pouquinho do Sol. Ele é um plasma? Ele não é um plasma? É, bom, geralmente o aluno ele aprende na escola, em ciências, aos estados da matéria, né? Então, o estado líquido, o estado sólido, o estado gasoso. Mas nós temos no universo também um outro estado que é o estado plasma, tá? O Sol basicamente, ele é formado você vai analisar, ó, 70% ele é formado de hidrogênio e 29%, 29,3, 4% de hélio e 0,6 aí de elementos pesados, você entendeu? Ferro e assim por diante. Agora, para você analisar, eh eh, o Sol, o combustível dele é uma fusão nuclear transformando milhões e milhões de toneladas por segundo de hidrogênio em hélio. Esse é o combustível do Sol, tá? Por isso que a gente Hum. gravou um vídeo antigamente aí, nós gravamos faz tempo já. Você gravou no seu canal, né? Isso, Você então. que está assistindo agora no Mundo da Física Podcast, o Zé Luiz tem um canal no Mundo da Física com o professor Zé Luiz. Tem mais de 60 vídeos lá, já de física, astrofísica e cálculo também, né? E você vai encontrar um vídeo do Zé Luiz falando sobre
o Sol e falando sobre essa situação até de depois eu vou te perguntar também da Hum. duração, se o Sol tem duração, se ele vai acabar ou não. Nós gravamos um vídeo lá, então, por segundo são milhões e milhões de toneladas de hidrogênio transformando em hélio, você entendeu? Então, se você analisar a temperatura do Sol na parte exterior, na parte superficial, é 6.000 graus Celsius, e na parte interna do Sol é 15 milhões de graus Celsius. É muita coisa. Então, que seria o plasma? Seria praticamente o elétron totalmente fora do átomo, bem, você entendeu? Isso seria o plasma, você entendeu? Hum. Ele é muito quente. Ali se forma ali energia e calor que vem para o universo. Porque se a Terra recebe energia e calor, é do nosso Sol. Deixar bem claro isso aí. Aí as pessoas acham que não, né? E o Sol um dia o combustível dele vai acabar. Tá? Então, aproximadamente de 6 a 7 bilhões de anos, nós não estaremos mais aqui. Ainda bem, né, quer dizer assim, ainda bem não, né, mas pelo menos Então, daqui uns 6, não vai 7 ser próximo. daqui 6, 7 bilhões de anos, o Sol, o combustível do Sol, ele vai acabar. Ele vai acabar. O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer uma grande expansão, se transformando numa gigante vermelha. Depois sofre uma grande contração, né, transformando uma anã branca. Então o Sol, ele não se transforma em um buraco negro. Deixar bem claro isso aí. Porque o Sol, a massa do Sol é muito pequena. No mínimo aí de 8 a 10 massas-sóis seria aí, poderiam ser transformados em buraco negro. Mas o nosso Sol, ele é pequeno, ele é médio, né? Não é muito grande. Teria que ser uns 10 sóis, 10 massas dos sóis do nosso Sol para que pudesse ser um buraco negro. Existe mais de um Sol, Zé Luiz? Para você ver, o nosso Sol é uma estrela. Que seria o Sol da nossa Via Láctea. O Sol Existe outras? existe outras, vixe, bilhões. Só a Via Láctea existe mais de 200 milhões de estrelas. Só na Via Láctea, mais de 200 milhões de estrelas. E eu acredito que todo cara que estuda o universo, ele acredita que vai encontrar um planeta como o Sol, privilégio aí da Terra, que vai ter vidas. Não só vida bacteriana, você entendeu? Vida Uma igual vida tem a Terra. inteligente, uma vida inteligente, Sim. entende? Mas a distância é muito grande. Quer dizer, da Terra até próxima a Centauri, que é a mais próxima nossa, é 4,3 anos-luz, 1000 anos-luz. Quer dizer, demorariam 4,3 mil anos-luz para chegar lá, depois para vir para cá. Quer dizer, é muito grande. E a tecnologia nossa de velocidade é muito pequena. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Imagina para você chegar daqui, da próxima Centauri, você gasta 4,3 mil anos-luz a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, nós não temos tecnologia para chegar próximo, né, à velocidade da luz. Sim. Mas você acredita, Zé Luiz, que nós somos observados por outros seres? Porque a nossa tecnologia não chegaria, mas talvez a tecnologia de um outro planeta que tenha vida seja muito superior e que eles consigam. Para você analisar, ó, vamos deixar bem claro, olha, ó, nós estamos na Via Láctea. Via Certo, Láctea é a nossa galáxia, que é uma certo, galáxia espiral. Essa é a Via Láctea, tá? certo. Ela fica junto ali com mais de 50 galáxias próximas uma da outras, né? Ela fica próxima da outra ali, umas 50 galáxias. Mas não, vamos imaginar o seguinte: é, nós estamos na Via Láctea, mas nós temos mais de 200 tintilhões de galáxia no universo. Certo? É muita galáxia. Não é possível que nessas galáxias, e cada galáxia tem mais de 200, 300 milhões de estrelas, não é possível que com essa estrela não vai ter um planeta que orbita essa estrela próxima da Terra, ou seja, a uma distância aproximadamente aí de 150 milhões de quilômetros, que a Terra hoje tem 150 milhões de quilômetros do Sol, entendeu? Ou Certo. seja, ela não está tão longe, não está tão próxima. Se está tão próximo, o calor é muito Não, grande. não tem Se como ter está vida. tão longe, vira Muito gelo, gelo. muito frio, vira Muito frio. gelo, você entendeu? Então eu acho um Sol, um- uma estrela, tá? Nós chamamos Uhum. de Sol nosso, mas Sim, uma estrela que orbita alguns planetas.
a uma distância aproximadamente Igual, né? de 130 a 160 milhões de quilômetros, eu acho que dá para ter vida sim, dá para ter vida. Nós não chegamos nesse ponto ainda, né, mas agora com o telescópio James Webb, tem tudo para a gente futuramente descobrir. Eu repito, o Hubble, que é um telescópio que ele enxerga somente a luz visível, né? Ele não consegue enxergar o infravermelho, ele enxerga a luz visível, que são as 7 cores, né? É o vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ele não consegue enxergar a ultravioleta. Agora o James Webb, sim. Tiver nuvens, ele consegue enxergar, então tenho certeza que futuramente a gente vai ter eh, grandes descobertas. A gente vê na mídia vários vídeos de naves sendo filmadas, extraterrestres que foram capturados. Você, como físico, você acredita, é verdade ou isso é uma mentira? É difícil, ET de Varginha, né, que eles falam, né. Nos Isso. Estados Unidos acontece, Tem uns que estão é, presos. é, pode ser que tenha, eh, seres de outros planetas que a gente não teve contato, né, que vem até ter uma tecnologia muito mais avançada do que da Terra e possa, né, vir, no nosso planeta. Pode ser que aconteça isso. Agora, é muito quando você vê pela internet, é muito blá blá blá, né, cara, é muita invenção, o pessoal aumenta muito. Então você tem que diferenciar o que é correto e o que vem ali contando mentira, tentando sensacionalismo para conseguir aí likes, né, e assim por diante, então tem que saber diferenciar. E hoje, com a inteligência artificial, com essas montes de softwares aí que fazem vídeos reais, parecer ser reais e são tudo feito por inteligência artificial, fica difícil, né, você saber o que que é verdade, o que que é mentira hoje em dia, né, Zé Luiz? É, totalmente não dá para você confiar em tudo. Agora voltando ao Sol ainda, o Sol ele tem movimento de rotação, tá, e tem Hum. movimento de translação. Então o movimento de rotação do Sol, só para você entender, o Sol, ele orbita, quer dizer, nós temos aí 8 planetas que orbitam o Sol, você entendeu? Então o Sol, o movimento de rotação dele, na parte equatorial, ele demora 25 dias, e nos polos é 36 dias, então o movimento dele é diferente, ele não é sempre o mesmo movimento. Então há variação no movimento. Então na parte equatorial ele gasta 25 dias, e na parte dos polos ele gasta 36 dias. Agora, isso aí é a parte de rotação. Agora, a parte de translação, olha para você, a parte de translação do Sol em órbita, a Via Láctea, ela é muito pequena, ela é muito lenta. Ela gasta aproximadamente 285 milhões de anos. É muita coisa. Você entendeu? É muita Nossa. coisa. Então, e outra coisa, o Sol, ele orbita junto, ele carrega todo mundo. Todo mundo do sistema solar, ele carrega junto o movimento. Então, se você for analisar, é muito louco, não é? É muito É, louco é você muito louco. analisar. Olha, a Lua gira em torno da Terra, tá? Em rotação e translação. A Terra orbita em volta do Sol em rotação e translação. Tem seu próprio movimento e o movimento de translação em órbita ao Sol. Aí você pega o Sol, que tem movimento de rotação e translação, rotação no eixo dele e translação em volta da Via Láctea, levando a Terra, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, leva tudo com ele, você entendeu? É demorado, é 285 milhões de anos, então é demorado. Mas é uma coisa muito doida, cara, é muito doido, você começa a analisar assim, você fala assim: "Pô, eh, será que no dia a dia nosso você não enxerga dessa forma, não É, enxerga não, dessa forma, não, não. né?" É. Então, para Por você tudo é normal, é, é. tudo é normal. Por isso que é um mundo curioso, né, É. Então você um começa a mundo analisar, é a mesma coisa a mecânica ou física quântica, né. sim. Você começa a analisar isso aí, que são coisas, do microscópio que você não consegue enxergar, você não consegue enxergar. É a mesma Não. coisa eu perguntar para você em relação porque eu já falei no meu vídeo lá no meu canal, você apertou o interruptor, já acendeu a luz, mas aí o professor fala assim: "Olha, a parte, eh eh corrente elétrica é uma parte ordenada dos elétrons, ou seja, os elétrons caminham de forma ordenada no condutor que seria o fio, tá? A velocidade dos elétrons é centímetro por segundo, é muito pequenininha. Mas aí você fala assim: "Pô, mas por que que eu aperto aqui e acendeu a luz lá?"
Aí o professor esqueceu de falar que essa velocidade, que é a velocidade da luz, é o quê? Quando você pega uma carga, tá? E você coloca uma carga de prova, você vai criar o quê? Um campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele tem a velocidade da luz. Quando você apertou aqui, acendeu lá. Então, é uma coisa doida, você entendeu? Uma coisa doida É, que você começa, quem estuda está acostumado, mas quem estudou está acostumado. Mas as pessoas, entre aspas, normais, é difícil conseguir entender, cara. É difícil. é. Fala assim, professor tá ficando doido, tá maluco demais, tá falando um monte de asneira aí, né? Que a Lua gira, a Terra gira, o Sol gira e a Via Láctea também gira, a Via Láctea. Juntamente com as outras galáxias, ela também gira. Você Você entendeu? imagina como E- que sofreu os cientistas lá antigos, né? Isaac Newton, que você está falando de todos que você falou aí no programa anterior, como que sofreram, porque descobria coisas que é, as pessoas falavam, esse cara é um bruxo, né? exatamente. Por isso que muita gente acabou sendo morto pela Inquisição, né? É, Ou preso ou morto pela Inquisição, porque a Igreja Católica, na época, que comandava tinha a Inquisição, que comandava praticamente tudo. Quer dizer, se você fosse contra as as ideias, as ideias. teorias, você já viu, né, o que ia acontecer com você. É. Tá? Ô Zé Luiz, você comentou da Via Láctea, ela fica parada ou ela se movimenta, então? Ela se Ela se movimenta, movimenta, né? ela se movimenta em sentido de rotação e translação também. Você entendeu? O que eu estou falando, a Via Láctea, ela se movimenta, juntamente com as outras galáxias, ela se movimenta. Uma velocidade até que, se você for analisar, a velocidade da Via Láctea em relação às outras galáxias, todo mundo girando, você entendeu? Não é tão grande assim, não é tão grande. Chega em torno de 860 quilômetros por segundo. Não é tão grande, você entendeu? Mas todo mundo gira. Inclusive, o universo está se expandindo, né? O universo está expandindo. Então, desde 1990, de 1929, que Hubble, né, olhando as galáxias, ele percebeu que as galáxias estavam se afastando da nossa, né, e os planetas estavam se afastando também. Então, de lá para cá, a gente já sabe já que o universo está se expandindo. Isso aí foi o maior erro de Einstein, né, que colocou uma constante que brecava o universo. E depois que ele sentou com o Hubble, conversaram com Lemaitre, ele viu que foi o maior erro dele, da teoria da relatividade, foi essa constante cosmológica, que ele retirou já imediatamente, você entendeu? Entendeu? Entendi. Foi o maior erro da vida dele. É, pelo menos ele tinha que errar alguma coisa, né? Porque o cara era um mestre, né? É. Você tem que tirar chapéu para alguns. É claro, ninguém faz nada sozinho. O que você tem que analisar que ninguém faz nada sozinho. É uma É, sequência, é, né, de desde, descobertas. exatamente. Você faz, você deixou, você passou, o outro vem e faz, baseado no que você Aprimora pesquisou, aquilo. e vai indo. Né? Então, a gente gravou uns vídeos falando, desde a pré-história, né? Lá de séculos 4, 5, 6 anos de Cristo, né? E veio vindo. Aí você viu que Galileu é baseado nas ideias lá, ele percebeu que o sistema era heliocêntrico e não geocêntrico, assim como Nicolau Copérnico. Você entendeu? Ele, ele, porque ele viu que Nicolau Copérnico estava certo. E o Nicolau Copérnico, ele era um monge, era um padre, você entendeu? E Sim. Nicolau e Galileu Galilei, baseado ali. Depois vem Isaac Newton, também baseado nas outras teorias que ele achava que estava certo, como a lei da inércia, que ele aproveitou das 3 leis de Newton, a primeira lei da inércia, que ele pegou praticamente pronta de Galileu Galilei, você entendeu? Então, tudo isso é um físico não é copiando, mas pegando o que foi feito do passado e vai reformulando, vai fazendo novas teorias, você entendeu? Então, imagina a capacidade do Isaac Newton, um cara fantástico, né? Um cara É. fantástico. Ele era muito, brigava com todo mundo, você entendeu? Sim. Ele e um outro físico chamado Robert Hooke, eles brigavam muito, você entendeu? Um queria eh, publicar o artigo mais rápido que o outro, então uma briga danada eles tinham os dois. Mas Isaac Newton foi um grande físico. Até hoje a gente utiliza, né, as leis da gravitação universal, a, 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 as leis de Newton, tudo é usado até hoje. Eu falei para você outro dia, até, até 30% da velocidade da luz você utiliza com sucesso as teorias de Isaac Newton. 30% para frente, você vai pegar a teoria da relatividade de Einstein. Einstein também foi outro, né? Outro grande físico que ninguém acreditava em Einstein, né?
O pai não acreditava, os professores não acreditavam, e de repente surgiu um dos maiores gênios, né, da nossa do século XX, e talvez de quase de todos os tempos, comparado a Isaac Newton, um grande nome aí que realmente ele revolucionou a física no século XX, com a teoria da relatividade, primeiro restrita, depois geral. O cara foi um Foi um grande gênio, né? gênio. José Luiz, qual que é a diferença de galáxia e Via Láctea? A Via Láctea é a nossa galáxia, Ah, tá? tá. A Via Láctea é a nossa galáxia, tá? Ela tem de forma espiral. E tem as outras galáxias. Por que Via Láctea? Porque lá atrás, lá no século 3, 4, 5 antes de Cristo, quando você olhava para o céu, você via um caminho de leite. Então, deram os nomes de Via Láctea, tá? Caminho de leite. Via Láctea, caminho Tá. de leite. Você entendeu? Mas a Via Láctea é a nossa galáxia. Ela é uma galáxia, tá? Tá. Então nós chamamos de Via Láctea porque é E aí nossa. existe várias galáxias. Bom, Hum. bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias no, no universo observável. Você entendeu? Tem muita gente, muito aluno que pergunta assim pra gente: o universo tem fim? É difícil você responder. Por quê? Porque o universo observável tem bilhões e bilhões de estrelas, né? Ou trilhões, quintilhões, mesma coisa de galáxias, você entendeu? Então é muito grande, é muito grande. E continua se expandindo, né? Se expandindo. Os físicos acham, os físicos, os astrofísicos, os astronautas acham que a própria energia escura, que nós não temos conhecimento, futuramente a gente vai falar sobre energia escura e sobre matéria escura, a gente vai falar aqui, acham que essa expansão deve-se ser através da energia escura, você entendeu? Mas desde a do Big Bang, lá, o início, né, de tudo, que ela continua se expandindo. José Luiz, vamos falar do tempo, do ponto de vista da física, o que seria? O tempo é uma coisa difícil de você determinar o que é o tempo. Porque tudo, aqui na vida cotidiana nossa, tudo é o tempo. Tem o tempo de uma partida de futebol, tem o relógio que marca o tempo, tem o tempo de uma partida de basquete, né? Tem o tempo do futsal. Tudo tem é o tempo. Tem o tempo de você acordar, de você ir para o seu trabalho, o tempo de uma aula de física, por exemplo, você entendeu? Então, tudo através do relógio, o tempo. Mas, na verdade, se você começar a analisar, antigamente, o tempo era igual para todo mundo, Alessandro. O tempo é igual para todo mundo. Ou seja, o tempo era absoluto. Você estivesse na Terra, o tempo é o mesmo que se você estivesse na Lua, que se você tivesse outro planeta, que você tivesse eh, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o tempo era igual para todo mundo. O tempo passava igual para todo mundo. Depois da teoria de relatividade de Einstein, Einstein diz o seguinte, que o espaço-tempo é o mesmo, é o mesmo espaço-tempo. Então, e que o tempo ele é relativo. O tempo depende da velocidade e da gravidade, o tempo. Então mudou muita coisa do tempo. Hum, E o tempo, quando a gente sempre aprende 3 dimensões, né, um ponto seria uma dimensão, depois a reta, depois a figura geométrica seria a terceira dimensão, e o tempo é considerado hoje a quarta dimensão. Então é difícil você explicar o que é o tempo, é muito complicado você explicar o que é tempo, tá. Eu tinha um professor de física que ele dizia o seguinte: "O tempo, ele só anda para frente, nunca anda para trás", tá. Mas eu estava lendo outro dia um artigo em que, através da física quântica, da mecânica quântica, tá, um físico, ele conseguiu, calcular o tempo negativo. Quer dizer, até então, só existia o tempo positivo, agora estamos tentando calcular o tempo negativo, você entendeu? tempo para trás. É, então se você começar a analisar, é possível de você ir para o futuro. Para o passado, não sei se eu consigo, se através da teoria da relatividade você consiga ir para o passado, mas para o futuro, com bastante tecnologia futuramente, você conseguiria ir para o futuro, você entendeu? Esse é um assunto bem complicado, Ah, né? é muito complicado. Difícil da pessoa entender. É, A pessoa consegue transportar para o futuro? sim, sim, pela teoria da relatividade, você consegue, porque vamos analisar o seguinte, tá, vamos analisar o seguinte,
Vamos pegar a teoria da relatividade de Albert Einstein, em que ele fala o seguinte, que o tempo ele é relativo, ou seja, o tempo anda diferente para cada indivíduo. Então vamos supor, eu e você, eu fico aqui na Terra e você vai viajar a uma velocidade da luz, vai numa nave à velocidade da luz, tá? Para você o tempo vai passar mais devagar. Quanto mais alta a velocidade, o tempo passa mais devagar, o tempo anda mais devagar, para quem fica na Terra. Você entendeu? Entendi. Ou seja, para você lá deve ter passado, vamos pegar aí, 10 dias, vai, para você. Aqui na Terra pode ter passado 70, 80, 100 dias, 200 anos, ou 100 anos. Quer dizer, quando você chegar aqui, se eu não morri ainda, eu estou bastante velho, E você eu está vou estar novo jovem, ainda, você está então eu acho que jovem. eu vou pedir uma Você viagem. entendeu? Então, é por isso que eu falo. Que eu já estou com 50, Zé, acho que eu vou pedir uma viagem, porque aí eu volto bem ainda. Desculpa. Imagina. Então, se você pegar a teoria da relatividade de Einstein e você determinar que o tempo realmente ele é relativo, dá para você viajar para o futuro. Quem sabe daqui 50, 100, 200 anos o homem não consiga criar uma máquina que consiga atingir próximo à velocidade da luz, tá? Ou seja, nós podemos ir para o futuro, por que que não? Então, tudo é possível, você entendeu? Você Hum. pode ver que tem físicos aí, eh eh universidades que estão testando o transporte de molécula. E parece que estão considerando positivo, estão conseguindo transportar uma molécula, você entendeu? De um lado para o outro. E por que não futuramente daqui, que eu falei, 50, 100, 200 anos, a gente não consegue aí, né? Seria um teletransporte? Não sei, mas a gente consiga chegar, né, ir para o futuro. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Que é meio doido, é muito doido quando você começa a falar a teoria da relatividade, as pessoas vão falar assim: "Esse cara tomou cachaça, esse cara Tomou um remedinho aí. tomou remédio, esse cara ingeriu droga, não é possível falar esse monte de asneira que ele está falando". Mas a teoria da relatividade, você fala o tempo ele realmente passa diferente para cada cidadão, você entendeu? Ele passa diferente para cada cidadão. Isso já foi comprovado já. Se você pegar um relógio de Césio, por exemplo, andar num avião supersônico e deixar quer dizer, no mesmo horário, bonitinho, quer dizer, você vai ter centésimos, milésimos de segundos diferente um do outro. Ou seja, porque um ficou parado na Terra, tá, e o outro a uma velocidade ultrassônica, ou seja, que não é uma velocidade muito grande, mas tem a diferença dos tempos. Então, o tempo é difícil você falar. A mesma coisa a gente vai e a física ela utiliza muito tempo, muito, para gente trabalhar com física. E é difícil você explicar para o aluno realmente o que é o tempo. É uma coisa muito complicada, você falar o que é o tempo, muito complicada mesmo, entendeu? É, to na escola, né, na sala de aula, eh qual que é o assunto mais difícil de dos alunos entenderem, do seu ponto de vista como professor? Você chega para dar aula de física, bom, primeiro eles não gostam já, né? Já: "Ih, vai dar aula de física? Pelo amor de Deus, professor, não podia dar aula de educação artística, educação física, é gostoso mexer com futebol, tá-tá-tá, tá-tá-tá, tá-tá". Aí a gente tá brincando, mas educação física, você também é a física que explica, né? Você corre, você tem aí a distância, você tem a velocidade, você tem a aceleração, você chuta, é a força que você está aplicando no pé e na bola, né? Ou na mão com a bola de vôlei ou de basquete. Então tudo é a física que explica, mas eles não gostam. Eles não gostam. Eu expliquei aqui. Física, química e matemática eh, é as matérias. São poucos alunos que realmente gostam. Mas tem alunos que te cobra, tá? Te cobra, eles acompanham muito. Sim, sempre tem É, exceção daqueles que ainda mais estudam, agora com o que advento gostam. da internet, que o Sim, pessoal tem contato direto, né, no pai dos burros ali, que é o Google, eles procuram lá e faz pergunta para você, você entendeu? Então, você tem quando você não souber realmente, não adianta inventar, você fala: "Eu não sei, vou procurar pesquisar e te falo", você entendeu? Então, o sim. aluno hoje mudou muito também, muito, muito, do que Hoje o aluno questiona muito, né, Zé Luiz? questiona. Antes o aluno só ficava ouvindo, passava na lousa, ele escrevia e estudava. Hoje não, hoje tem muito questionamento, o professor tem que estar preparado para É, uma sala de aula, né. exatamente. Antigamente, o professor
ele era o pai da sabedoria. Falou, tá falado, acabou. Hoje não. Hoje que você falar, você vai ter contestado, não tenha dúvida. Você entendeu? O aluno pode perguntar e você tem que estar preparado para responder para o aluno. Mudou muito a forma de Sim. você dar aula, né? A forma de você utilizar a tecnologia para o bem, você entendeu? E principalmente quando você fala de um macro, que é o universo, tá? Eh, Tem tudo ali para você pra fazer pergunta para você, então você tem que ter noção daquilo que você está falando, que ele vai te cobrar, não tenha dúvida. "Professor, mas daqui está falando que não é isso que o senhor falou", você entendeu? Mas tem os alunos realmente críticos, muito críticos. Hoje você vê no mundo hoje, a guerra, hoje você está vendo a guerra de Israel com o Irã, por quê? Bomba atômica, né? Tudo tem a ver com, Com a com a física, química, física, química, né, física, Ale? até com cálculo, né, para você calcular. Tem tudo isso. Agora, o grande medo da gente é o Irã, por exemplo, essa briga, essa guerra idiota. Eu falo guerra idiota, uma guerra idiota entre Israel e Irã, você entendeu? Por que não vive em paz? Para que fica brigando? Eu sei lá, no fundo deve ser petróleo, não sei. Mas e se o Irã, ele tem Tem uma reserva grande, né? ele tem a reserva muito grande, mas também ele tem armas nucleares pesadíssimas. Por isso que os Estados Unidos, eles querem fazer um acordo com o Irã. O Irã. E se o Irã perder a cabeça realmente e mandar bomba atômica e assim por diante para cima do, de Israel? E aí, Israel. como é que fica a situação? Quer É, dizer, vai morrer milhões e milhões de pessoas morrendo de inocentes. graça, você entendeu? Então, pessoas inocentes. Então, os governantes precisam pensar um pouquinho, né? Pensar um pouquinho. Eu acho que a ONU deveria intervir sim, intervir na Rússia, intervir na Ucrânia, agora no Irã, na Israel, Israel, né? porque olha, guerra não leva a nada. Guerra nada, quem paga o pato é a população civil, que paga o pato. É muito complicado mesmo. Zé Luiz, falamos de Lua, Terra, Sol, Via Láctea. Tem mais algum assunto que você queira abordar no podcast? Não, só para deixar bem claro que tem muita coisa para ser descoberta ainda no universo. A gente vai falar muito aqui sobre o universo ainda. A gente vai falar sobre matéria escura, a gente vai falar sobre energia escura, tá? Para você analisar, nós, físicos, ou astrofísicos, ou astrônomo, ou cosmólogos, nós sabemos isso aqui do universo. Ó. De 100%, a gente sabe 5. 5% a gente sabe. 5, tá? O restante é matéria escura e energia escura. Não sabemos nada. A gente não sabe o que é energia escura, não sabe o que é matéria escura. 5% nós sabemos dos planetas, nós sabemos das estrelas, asteroide, meteoro, tá? E assim por diante. Isso nós sabemos. Mas 95% do universo é desconhecido. Desconhecido. É, é difícil você falar isso aí para o aluno. O aluno fala assim, mas professor, mas só 5%? Só 5%. Você entendeu? É, E teve um avanço muito grande no século XX, com a teoria da relatividade de Einstein, e no século XVIII tem um avanço grande também com Isaac Newton. Você entendeu? Tivemos grandes avanços. De 2018 para cá, a física só melhorou muito, a tecnologia aumentou muito. Imagina do século XVIII para trás. A coisa era. E lá em 2018 até 2020, ainda os físicos ainda falavam assim: olha, já descobrimos tudo que existe no universo. Não descobrimos nada. Muita coisa para a gente descobrir ainda. Você entendeu? Muitas coisas a descobrir. Então, deixar bem claro que nós sabemos poucos em relação, ou quase nada em relação à matéria escura e energia escura. Tá? E hoje todo mundo aceita a teoria do Big Bang. Você entendeu? Mas tem ainda alguns cosmólogos astrofísicos que não concordam com isso, você entendeu? A maioria concorda, mas tem alguns que não concordam, você entendeu? esse é um Que assunto para um a próximo podcast singularidade aí. no próximo podcast que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre matéria escura, sobre energia escura, vamos falar nós vamos falar sobre voltar lá no Big Bang, para falar sobre o Big Bang e também buraco negro. Acho que buraco negro é interessante, né, um dos maiores especialistas morreu em 2017 ou 18, foi Steve Hoffman, que faleceu, foi um grande também do século XX, né,
século XX e início do século XXI. Ele foi um grande físico também, que tem que tirar o chapéu para ele, tá? Então, Bri- o próximo podcast, que é, se não me engano, terça-feira que vem, né? Terça Isso. que vem a gente vai falar sobre isso. Obrigado, Zé Luiz, pela presença de mais um No Mundo da Física do podcast. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Terça-feira tem mais um Mundo da Física com o professor Zé Luiz, com os assuntos que ele acabou de abordar, tá bom? Se você tem alguma pergunta, algum assunto que queira que o Zé Luiz explique, coloque aí nos comentários que a gente vai fazer um programa específico sobre o assunto, tá bom? Um abraço a você e até o próximo No Mundo da Física podcast. Até lá.